professores, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula para você saber como implantar a sequência Savana Pepic ali na sua sala de aula. Eu vou mostrar aqui os slides que eu utilizo, a sequência que eu faço, como eu abordo a narrativa, a linha do tempo, a paródia, ao longo dessa primeira aula, né? Dessa aula inicial. Normalmente eu levo uma aula de 50 minutos para fazer essa abordagem, tá bom? Dependendo da turma, do seu esquema, você pode às vezes levar um pouquinho mais do que esse tempo e tá tudo certo. Até 2 aulas é super permitido, porque você pode ir parando, contando a história novamente, ensinar eles a cantarem a paródia, para tudo dar base para esse conhecimento. Lembrando que a sequência Savana Pepic é uma sequência que já está em prática há 4 anos, esse é o nosso 4º ano. E ela tem como principal objetivo apresentar e ensinar as 10 classes de palavras para os alunos ao mesmo tempo, e depois discriminada em 4 grupos e análise dentro do texto. Então toda a sequência ela possui exercícios de aplicação ali no texto, a partir de cores, é um esquema muito bem montado e que tem dado muito resultado, não só na minha sala de aula, mas como na sala de aula dos professores que já utilizam durante esse tempo todo, como eu te falei. Esse é o 4º ano que eu tô aplicando, eu já vou começar a semana que vem, no meu 6º ano. Inclusive, esse ano no meu colégio, as professoras de 4º ano acharam importante trazer a sequência a partir do 4º ano, pelo menos a história, a linha do tempo e a música, porque elas acreditam que isso vai dar base para elas ir construindo conhecimento toda vez que uma classe gramatical pipoca na apostila dela. Então é aquela coisa, a gente garante o todo, deixa esse todo exposto, né? No caso do 4º ano, você precisa da linguagem visual ali para reforçar o conhecimento. E após esse primeiro momento, né? Que o aluno fica ciente dessa existência das 10 classes, ou seja, é como se ele abrisse uma prateleira no cérebro dele e colocasse uma caixinha lá. Pronto, isso aqui são as 10 classes gramaticais que eu vou ouvir falar no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano do ensino fundamental e depois no ensino médio, inclusive, porque o primeiro ano do ensino médio retoma quem? Retoma as classes gramaticais, é claro, mais profundo, mas muitos alunos chegam no ensino médio, no primeiro ano, sem base nenhuma, nem de substantivo e nem de verbo, que são as 2 principais classes que a gente já coloca assim para o aluno ver ali nos textos desde o início da sequência Savana Pepic. A Savana Pepic, nessa sequência, ela vai virar um programa esse ano e vai trazer para junto dela também a parte da sintaxe, tá bom? Mas isso é coisa lá para março. Aqui eu tô gravando as aulas para que o professor que já esteja usando ou que vai reaplicar possa pegar todas as dicas de como se posicionar ali junto com os alunos para ter a melhor experiência possível, porque a ideia é que o aluno tenha uma experiência mesmo com esse conteúdo gramatical que sempre foi muito mal visto, mas agora está deixando de ser devido ao Savana Pepic. Então isso alegra muito meu coração, porque essa sequência ela nasce da minha angústia em sala de aula há 4 anos, que eu não sabia mais o que fazer para essas crianças aprenderem classes gramaticais. Quando eu chegava no final do ano, ele sabia uma e esquecia a outra. O rolê era muito louco. Então foi quando eu sentei e falei, não, vamos partir todo para a parte, vamos parar com essa fragmentação, vamos apresentar tudo de uma vez. Mesmo que os nossos materiais ainda tragam, né, fragmentado, a gente fazendo a introdução dessa forma bem lúdica, bem intencional, com essa música, com a paródia, com essa música, com a sigla, né? Com a linha do tempo, isso ajuda muito, porque fica marcado que aquilo pertence ao mesmo conteúdo. Então, qualquer página de uma apostila que apareça verbo, sub, adjetivo, pronome, o aluno volta para aquela prateleira no cérebro dele e vai pegar e vai colocar as coisas lá dentro. O que a gente quer, na verdade, é organizar esse cérebro para que depois, quando ele avance para sintaxe 1, ele não sofra tanto. Porque vamos combinar que gramática é um problema no Brasil, não para quem usa Savana Pepic, né? Não mais. Então vamos lá direto para nossa aula, tá bom? A primeira coisa que eu chego numa aula para eu introduzir a sequência Savana é colocar esse slide aqui. Então vai aparecer, acho que desse lado aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu mostro para os alunos, às vezes, gente, quando não tem data show, não tem esse recurso, eu coloco na lousa mesmo, tá? Eu faço uma linha do tempo lá, coloco 3 marcações, coloco as datas e deixo as palavras embaralhadas no outro canto da lousa. Eu falo, socorro, me ajudem a organizar essa linha do tempo.
Por quê? Esse primeiro momento é o momento que eu consigo perceber se esse grupo de alunos tem enraizado na sua mente que a gramática é a coisa mais importante da língua. Porque tem muito disso na sociedade brasileira. A gente ainda acredita que gramática é o grande pilar do conhecimento da língua. E não é. Na verdade, os dois pilares é leitura e escrita. A gramática é uma caixa de ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, a gramática não pode ser um dificultador, como ela acaba sendo. Ela se torna tão preponderante, ela se torna tão difícil que ela toma lugar de leitura escrita, inclusive. O professor fica maluco tentando ensinar, desenvolver habilidades dentro da gramática, ok? E nas nossas universidades, infelizmente, nós também não tivemos boas aulas de gramática. Então a gente tem que muitas vezes estudar mesmo para conseguir aplicar. Então o rolê do Savana é resolver todos esses problemas, tá bom? Tanto do aluno quanto do nosso professor. Então, aqui na linha do tempo, o que que o aluno vai perceber? Ele vai perceber isso que eu gostaria que ele visse, que a língua, né, que a fala existiu antes de tudo. E aqui eu sempre costumo brincar com ele que as primeiras palavras que existiram não eram palavras completas, né? Eram ruídos, barulhos, tá, uhum, que na verdade é uma classe de palavras depois, né? A interjeição que fica sozinha no Savana. Então, essa brincadeira de falar que a interjeição foi uma das primeiras palavras que a gente falou enquanto civilização humana é bem interessante, né? Que é os sons, os sentimentos humanos, que foi reproduzido ali no início da fala. Depois, passou-se muito tempo até a gente chegar aqui, ó, em 3.500 anos antes de Cristo, onde a gente tem um grande marco da humanidade, que é a escrita. E aí eu faço uma conversa com eles, por que que a escrita é tão importante? Então, o registro, né? Essa coisa da gente poder dar um pulinho no século XVI, pegar um texto e ler, as informações não ficavam registradas antes da escrita. Então, é um grande marco, é muito importante esse momento. Só que quando a escrita chega, ela chega de muitos jeitos, né? Tanto que a gente escrevia tudo junto, sem nenhum espaço. Sabe aquele exercício que a gente faz muito ali no Ensino Fundamental 1, de dar a frase inteira pro aluno e pedir para ele fragmentar, para ele separar, né? Tem um nome essa atividade, eu não lembro. Não lembro o nome dessa atividade, mas eu sei que se você dá aula em Fundamental 1 hoje, já viu essa atividade, é assim, então eu dou o garoto assustou o gato. Então eu escrevo tudo junto pro aluno e peço para ele separar. Então, na verdade, esse exercício que a gente faz aqui no Fundamental 1 foi o primeiro pensamento lá atrás, quando a gente tinha escrita, foi separar as palavras em bloquinhos. Então, porque elas eram escritas todas juntas. E era muito difícil de ler, imagina. A gente deveria levar horas para ler uma página, tudo escrito junto, você tendo que decodificar ali onde começava uma palavra e terminava a outra. Então, às vezes eu coloco na tela também como que era antes, para eles perceberem, sabe? Também uma coisa impactante para o aluno, ele gosta dessa brincadeira. Coloca antes, pede para ele ler, para você trazer essa reflexão sobre a escrita, sabe? E não é assim do nada, é tudo processo, longos anos e séculos, inclusive, falando dessa linha do tempo, né? Então tá, a fala, voltamos à fala, como ela surgiu, muito importante para a humanidade, a escrita, um grande salto na humanidade. Daí a gente andou mais um pedaço da linha do tempo e temos então a gramática. O que é a gramática? Eu jogo para eles, aí vou colhendo as informações ali, né? Às vezes eles ficam com dúvida mesmo, é X e CH só, né? Então, não, a organização da frase também é gramática. Você já sabe gramática, sabia? Eu sempre faço isso com meus alunos. Sabia que você já sabe gramática? Aí eu peço, você tem algum irmão pequeno ali de 2, 3 anos? Ele já não se comunica? Ele não se comunica numa ordem, né? Ele sabe pedir o que ele quer? Então, porque existe uma gramática interna. Desde os 2 anos, você já internalizou qual que é a ordem em 80% das nossas frases em português, por exemplo. Que aí é o bom e velho SVC, sujeito, verbo e complemento. Mas isso é assunto lá do 7º ano, no início da sintaxe. Mas chamar atenção que ele já tem uma gramática interna, que é essa organização, as melhores escolhas para comunicar ali na frase. E também é a crase, é o X e CH, é os outros aspectos, né? É a acentuação, tudo isso vai contemplar a área da gramática. Mas ela não é só isso ou aquilo e ela também não é a mais importante. Inclusive, a gramática é o bebê.
Se a gente pensar, é a mais novinha de todos, né? Então ela vem depois que a fala já existia, que a escrita já existia. Então ela não pode ter esse valor exagerado que às vezes a sociedade dá para ela, tá bom? Então reforço junto com os alunos, acho bastante importante. E vender essa ideia de que ela é uma caixa de ferramenta. Ela serve ao texto. E a gente vai mostrar isso depois para ele em todo o longo do ano na sequência Savana Pepic, tá bom? Depois disso que a gente organizou essa linha do tempo, prof, eu coloco esse segundo slide aqui, que é esse slide que vai falar. Imagina então, depois que a gente já tinha escrito, as palavras eram escritas separadas, chegou ali perto de 400 antes de Cristo. Os estudiosos da língua, que chamam gramáticos, olharam para essa língua toda e falaram: eita, vamos dar uma organizada nisso aqui? Então, estava tudo muito bagunçado, segundo eles. Vamos classificar, vamos organizar de um jeito que faça mais sentido, que a gente coloque elas em caixas específicas. Aí um outro gramático disse: mas como vamos fazer isso? Qual que vai ser o nosso critério? Aí um outro lá atrás, que estava muito atento ouvindo, falou: oxe, nós vamos usar o padrão. Essa língua deve ter um padrão. Nós vamos encontrar o padrão da língua. A partir do padrão, a gente classifica. Boa ideia, disseram todos ali. Então eles combinaram que iam pegar todas as palavras que existem e iam colocar dentro de uma sala. Tinha que ser uma sala muito gigante, né? Uma sala gigantesca. Então eles colocaram dias e dias colocando todas as palavras da língua dentro dessa sala. E aí sentaram para estudar essas palavras, para olhar para elas e achar algum padrão. Esse foi o primeiro objetivo que eles tiveram. Então, quando eles começam a olhar para essas palavras, eles pensam assim: olha só, essa palavra flor aqui, o que que ela faz, né? O que que ela faz no mundo? Aí eles chegavam à conclusão de que ela nomeava alguma coisa. Tá, e essa palavra aqui, caneta, o que que ela faz no mundo? Ah, ela nomeia alguma coisa. Vamos pôr junto? Vamos. Então vamos abrir uma caixa aqui? Vamos. Então essa caixa aqui nomeia as coisas do mundo, certo? Ah, por exemplo, esperança é um sentimento de uma pessoa, né? É um sentimento, é uma coisa que a gente sente. Tá dando nome para uma coisa? Tá dando um nome. Então, se dá um nome para uma coisa, a gente põe na caixa de coisas do mundo, certo? E assim foram fazendo. Foram achando todas as palavras que, quando eles percebiam que nomeavam algo do mundo, né? Júpiter, terra, luz, português, inglês, saudade, prato, luz, já falei, né? Óculos, olhos, todos os órgãos do corpo, todas as disciplinas da escola, filosofia, sociologia, tudo isso dá nome para as coisas do mundo. Então eles iam colocando lá dentro. Aí foram indo, foram indo, foram indo, acharam palavras como que, porque, mas, bonito. E aí eles faziam uma análise, ó. Que, porque, bonito, mas. Essas palavras têm algo em comum? Bom, parece que o mas e o que nos textos, eles estão fazendo algum tipo de ligação. Vamos deixar aqui do lado? Vamos. O porquê também parece ligar alguma coisa, não é? Parece fazer esse trabalho de ponte. Então, eles colocavam lá dentro da mesma caixa de quem liga, né? De que cria pontes. E bonito? Bonito não é o nome de uma coisa do mundo. Bonito é o quê? Bonito é uma característica de algo do mundo. Então, vamos abrir uma outra caixa? Então, eles iam abrindo caixas conforme eles percebiam a forma que a palavra ocupava no mundo, ou seja, o que a palavra fazia. Aí eles encontraram palavras como sorriu, passeou, encontrou, choveu, ligou, especulou, abraçou, desencontrou. O que que essas palavras estão fazendo? Estão nomeando coisas do mundo? Não, não estão nomeando coisas do mundo. Essas palavras estão manifestando algum movimento, algum acontecimento, alguma ação, ou até mesmo algum estado de quem? Das coisas do mundo. Então tá, peraí. Se a gente tem uma caixa que é todas as coisas do mundo, e a gente tem, que são as coisas que nomeiam tudo que existe, a gente tem outra caixa com as ações, com os estados,
com os acontecimentos, com os fenômenos das coisas do mundo, pronto. Que interessante. Então a gente tem as coisas do mundo e a gente tem as palavras que manifestam a ação, estado, acontecimento, fenômeno das coisas do mundo. Interessante. Aí eles colocaram cada caixinha. E ao final daquele dia, eles encontraram 10 formas diferentes. E aqui, prof, fazendo um parênteses, né? Saindo um pouco da história, eu costumo falar assim, gente, eu tô no meio da aula da história contando, né? Eu conto desse jeito, eu conto do jeito que tá escrito no nosso material também, tá? É que cada hora que eu vou contar, eu incremento alguma coisa, ou sigo uma sequência ou outra, mas de qualquer maneira dá certo. Por isso que é legal que você internalize a história para conseguir compartilhar com eles e vai colocando também pitada sua, sabe? Que é bem interessante. Quando eu chego nesse momento que eu vou revelar que há 10 classes, o que, que eu faço? Eu falo, no final daquele dia que eles terminaram todo o serviço, quantas caixas será que eles conseguiram encher? Né? Ou seja, quantas formas as palavras em português têm? E aí eles vão chutando, eles chutam 100, 8, 250. Eu coloco tudo na lousa, né? Até eu chegar e mostrar para eles o nosso próximo slide. Gente, no final daquele dia foi isso aqui que eles encontraram. Então essa imagem aqui, ela vai colaborar para fechar a nossa história, independente da narrativa que você siga ali, tá bom? O intuito da narrativa é fazer o aluno entender que em algum momento se parou para olhar para a língua e separou elas em classes gramaticais. Em 10 classes gramaticais. E isso não foi feito de forma aleatória. As palavras foram colocadas naquelas caixas porque elas tinham características específicas e em comum entre elas, ok? Então é esse o meu raciocínio antes de mostrar esse slide. Quando eu mostro esse slide, eles gostam muito, ele é bem simples, mas ele normalmente engaja. Eu falo para eles, chegamos, são 10 classes, que alívio, né, gente? Porque não é 50. Você tem só 10 classes para dar conta. Você acha que você não dá conta? 10 classes? Eu dou conta, você dá conta? Eu dou conta. Brasil dá conta. Aí eu falo para eles olharem. Agora eu quero olhares críticos, olhares observadores. Olha para essas caixas. O que são as bolinhas? São as palavras, prof, é claro. Ok. E o que você percebe nessas caixas? E aí eu vou deixando eles. Às vezes demora um pouquinho, às vezes vem mais rápido. Olha para essas caixas, gente. Eu quero uma observação sua peculiar, eu quero um olhar atento. Olha para as caixas, gente. Olha para as caixas. Eu vou falando isso até a gente chegar na coisa de que duas caixas estão mais cheias. Quais será que são as duas caixas mais cheias? Tem a história, a gente resgata a história. Alguém vai falar, das coisas do mundo, de tudo que nomeia tudo que existe. Exatamente, garota ou garoto. É isso. E isso daqui, a outra, qual será que é? Das ações, professora. Será que é as ações das coisas do mundo? Gabaritamos! Gabaritamos. Então, é possível afirmar que nós temos duas classes de palavras que predominam nos textos? Isso é verdadeiro ou falso? E aí eu jogo para eles de novo, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, falso. E as outras? E aqui, abrindo de novo um parênteses, normalmente eu começo a cantar a música pra eles, tá, professor? Então vou te contar agora a mesma história, só que numa música, tá? Tudo começou numa noite normal. Alguns gramáticos foram dormir tudo igual. Mal sabiam eles o que estava por vir. 10 classes de palavras que iriam surgir. Que iriam surgir. O subir e o verbo que iriam comandar. Pronto, gente. O subir e o verbo que iriam comandar. Vamos cantar? E aí eu ensino de novo para eles a paródia, vou cantando com eles. Eu preciso chegar até aí. Eu preciso fazer ele pensar que o sub e o verbo que iriam comandar. Às vezes eu até acrescento a outra frase da paródia, né? As outras só servem para ligar e completar. Então essas duas ideias já ficam no cérebro deles. Então, subir o verbo que iriam comandar. As outras só servem para ligar e completar.
o Savana Pepic te ajuda a lembrar, que é a nossa sequência, mas eu ainda não cheguei no Savana Pepic. Eu ainda não apresentei para eles o Savana Pepic. Você vê que eu tô só contando a história de como foi o surgimento das 10 classes gramaticais, de uma forma muito lúdica que não vai sair da cabeça dele. Meus alunos, eles contam essa história até hoje. Lá no nono ano, que é a série que eu tô esse ano, eles sabem de memória. É incrível, é muito, muito poderosa mesmo. Narrativa normalmente são poderosas, né? Então, até aí, eu apresentei para eles as 10 classes gramaticais e chamei a atenção que duas classes predominam nos textos, que é o sub e o verbo. E agora eu vou ensinar um pedaço da música para eles. Às vezes eu nem entrego a paródia, eu só ensino de memória a música para eles, tá bom? Aí, num outro momento, eu vou voltar para cá e agora sim eu vou apresentar, né, numa outra aula, porque às vezes a aula 1 só vai até aqui, tá? Se você tiver tempo, o que, que você pode fazer? Gente, agora que você já sabe que são 10 e que tem duas que você já reconheceu, a gente vai montar aqui, ó. Memoriza essa frase pra mim. Aí eu coloco Savana Pepic. Memorizou? Certeza? Memorizou. Agora me ajuda a preencher esses nomes aqui. Esses aqui são os nomes das 10 classes gramaticais e várias você já conhece, acredite. Aí o verbo e o sub eles já colocam, verbo e substantivo. E as outras, prof, eu vou tirando dele, sabe? Vou puxando. Não, você já sabe, eu vou dando exemplos do que ela é até eu tirar o nome deles. E aí o que eles não sabem mesmo normalmente é conjunção, às vezes eles não lembram da interjeição ou nunca nem viram falar da interjeição. E aí eu vou colocando preposição, às vezes eles ouviram, às vezes não, e eu vou preenchendo. Nesse momento, eu preciso encerrar e deixar um exercício. O exercício que eu deixo é de memorização. Falo, gente, para amanhã você vai memorizar os 10 nomes das 10 classes gramaticais. Eu só quero os nomes, eu não quero mais nada. Pode ser? Eu não quero que você me explique o que elas são, o que elas fazem no texto, só os nomes, tá bom? E aí, normalmente, eles vão para casa, estudam, e no outro dia eu coloco de novo na lousa. Aí eu peço para cada um anotar no seu caderno e tentar lembrar de todas que consegue. Tem gente que já vem de memória com todas. Tem gente que não vem. Para quem não vem, o que, que eu faço? Eu peço para colocar outra cor de caneta e escrever os nomes que não lembrou. Vai estudar de novo para no outro dia repetir o teste. Eu repito esse teste de lembrar dos nomes 3, 4 vezes, tá bom? E assim, eles gostam, tem gente que já memorizou e só vai repetir mesmo e tá bom. Antes de seguir, garanta que a sua turma esteja ali com praticamente 100% dos nomes na memória. Os nomes são muito importantes, né? Tem uma frase do Harry Potter que a personagem Hermione fala sobre o medo de um nome faz aumentar o medo da própria coisa. Eu sempre, quando olho para os alunos, eu penso nisso. Às vezes não é que eles não sabem gramática, não têm condições de aprender. Às vezes eles têm medo, é muito nome e muito nome estranho que não está na vida dele. Então, ultrapassar a primeira barreira do nome é muito importante, prof. Então, nesse primeiro momento, é deixar a atividade, a tarefa para eles, tá bom? E conferir isso em 2, 3 aulas seguintes. E você pode dar um tempo para voltar. Deixa esse conhecimento assentar na cabeça deles, vai cantando um pedaço da paródia com eles, vai trazendo essa coisa mais lúdica mesmo, para quebrar com todas as amarras em relação à gramática, sabe? Não precisa fazer correndo, porque se a gente pensar, se a gente tiver no quinto ou sexto ano, é o ano inteiro. Então, se você investir ali um mês na paródia, nas siglas, na memorização, tá tudo bem. Depois, quando você entra com os conceitos que nós vamos entrar ao longo das aulas, você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo para esse aluno, sabe? Então, essa é a proposta principal do Savana Pepic, é levar conhecimento, mas também levar conhecimento para eles de forma mais lúdica, mais leve e que gera aprendizagem que depois ele vai aplicar assim na vida dele, inclusive lá no ensino médio, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado. O material está aqui disponível no link, você baixa lá para você poder acessar e aplicar. E depois, é claro, me conta, por favor, se você conta a história, a paródia. E eu trago mais aulas em breve. Tchau!